Hello, meu povo! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está assistindo aí de madrugada. Eu sou Daniela Almeida e eu vou estar abordando nessa aula hoje áreas encefálicas envolvidas com o sistema límbico. Então, a gente vai ver áreas envolvidas com a emoção, com a memória e algumas envolvidas até com um pouquinho ali dos estados de comportamento, né, aspectos comportamentais. Por que eu vou falar sobre isso hoje? As minhas turmas de Fisiologia da Medicina, nesta semana, estão vendo o caso de um paciente que está com um quadro demencial. Ele apresenta alterações de humor, alterações de comportamento e alterações de memória. E justamente para dar base fisiológica, né, para este caso, eu vou estar aqui abordando o sistema límbico com vocês hoje. Bom, por que sistema límbico, limbo? Limbo é sinônimo, né, de margem, de contorno, é uma região bastante antiga filogeneticamente e que foi descrita na literatura, né, científica, inicialmente por Paul Broca, quando estava estudando, né, as estruturas corticais e a morfologia cortical. Ele observou que havia uma área, uma região ali encefálica que fica entre o diencéfalo e o próprio telencéfalo, uma região ali à margem das estruturas interencefálicas, que ele viu que tinha um córtex ali um pouquinho diferente do típico isocórtex que ele estava estudando. E aí, essas diferenças e a sua posição ali à margem, digamos assim, né, do telencéfalo, ele denominou esse lobo de lobo límbico. Na época, não havia assim nenhuma uma função para aquele lobo. Né? Deixou, digamos assim, para os próximos pesquisadores trazerem ali as propostas de função para este lobo. Anos depois, James Papé, ele propôs de fato que algumas dessas áreas indicadas por Broca como lobo límbico estavam envolvidas com as emoções. E aí ele propôs um circuito neste lobo, chamado de circuito límbico para as emoções, que envolvia hipocampo, que enviava, né, mensagens para o hipotálamo através do fórnice, para alguns núcleos hipotalâmicos ali, né, os núcleos dos corpos mamilares. Do hipotálamo, a gente tem um trato que leva informações para o núcleo anterior do tálamo, ali o feixe, né, o trato, o fascículo mamilotalâmico. E dos núcleos anteriores do tálamo, pegando ali a coroa radiada, a gente vai para o giro do cíngulo, para o córtex do giro do cíngulo. E daí, informações voltam para o hipocampo. Então, James Papé ele propôs esse circuito como circuito límbico envolvido com as emoções, que alguns anos depois acabou sendo reforçada esta ideia de circuito aí límbico das emoções pelos pesquisadores Clever e Bussy. Estes, ao promover lesões em algumas regiões do lobo temporal, até porque isso aqui está bem no lobo temporal, eles observaram que animais, macacos que apresentavam lesões nessa região do lobo temporal, os animais apresentavam a síndrome de Cleveland-Bussy, que mostravam alterações de fato comportamentais e emocionais. Animais com lesões nessas regiões, eles observavam que animais que eram completamente selvagens, eles começavam a ser mais mansos, né? Eles eram domesticados depois dessas lesões. Eles tinham uma cegueira psíquica, uma agnosia, no qual não reconhecia os objetos comuns que eles normalmente deveriam reconhecer. Não reconheciam, por exemplo, que animais como escorpião, cobras, animais peçonhentos, perigosos para eles, de fato eram perigosos, eles perdiam medo destes animais, não reconheciam esses animais. As coisas, para que eles pudessem de fato reconhecer, eles tinham que pegar e colocar na boca, eles tinham uma tendência oral a isso, perversão ali oral. E esses animais apresentavam a hipersexualidade, né? Tinha uma tendência sexual para animais, sejam da mesma espécie, do mesmo sexo, de sexo oposto.
enfim, né? E a questão da masturbação que eles apresentavam muito. Bom, mais tarde, anos depois, MacLean observou, na verdade, que essas alterações na emoção e no comportamento destes animais não se davam de fato por lesões no circuito proposto por Papé, né? Não eram lesões hipocampais ali no lobo temporal. Eram lesões na amígdala, em áreas amidaloides, em núcleos amidaloides, que ficam bem perto de fato do hipocampo. E em áreas ali secundárias do córtex secundário visual. Por isso eles apresentavam algumas dessas alterações. Então, no fim das contas, né, com o passar dos anos e com mais estudos neuroanatômicos e funcionais, observou-se de fato que o circuito proposto por Papé ele não era um circuito envolvido com emoção, e sim um circuito envolvido com a memória. E aí outras áreas, além do lobo límbico de Broca, áreas associadas a este lobo límbico, foram somadas e agora fazem parte do famoso sistema límbico, que hoje em dia a gente pode considerar que o sistema límbico é um conjunto de estruturas corticais, telencefálicas e subcorticais, seja do telencéfalo ou de outras áreas, né, do encéfalo, que vão estar envolvidas com memória e com emoção. E aí eu vou estar dividindo essa aula nesses dois momentos. Um momento para falar de áreas envolvidas com emoção e de áreas envolvidas com a memória. Tá aqui então a tabelinha para a gente observar algumas destas regiões, que são inclusive trabalhadas, né, no livro de Ângelo Machado, Neuroanatomia Funcional. E ele traça aqui algumas áreas envolvidas com as emoções, áreas essas corticais e subcorticais, e áreas essas envolvidas com memórias. Meus alunos já conhecem algumas dessas áreas, outras são novidade, e aí eu vou estar mostrando para eles, para vocês, nos próximos slides, onde estão essas áreas, quem são elas e as suas principais funções. Bom, vamos primeiro então contextualizar onde é que está aquelas áreas do circuito de Papé, né, o lobo límbico, inicialmente, né, proposto por Broca e por James Papé. Então aqui é uma visão medial aqui do encéfalo, como se a gente tivesse cortado ele no plano sagital, bem mediano, e estamos observando ele lá, né, na sua porção mais mesial. Então, vamos reconhecer os polos que eu havia trabalhado em uma outra aula. Aqui está o polo frontal, aqui está o polo temporal e aqui atrás o polo occipital. A gente está observando que temos o corpo caloso aqui representado. Abaixo do corpo caloso, a gente tem aqui o septo pelúcido, que na aula anterior eu comentei que se a gente furasse aqui esse septo pelúcido, a gente ia ver do lado de lá do telencéfalo uma porção do ventrículo lateral. Se eu furasse do lado de cá, eu ia ver, né, na bandinha de cá do telencéfalo, outro ventrículo lateral. Essas estruturas aqui embaixo são estruturas diencefálicas e as estruturas aqui em cima são estruturas telencefálicas, do lobo temporal, occipital, parietal e frontal. Bem, essa área rachurada aqui é o lobo límbico, que está envolvendo o córtex do giro do cíngulo, lembrando que o giro do cíngulo é aquele giro que está acima do corpo caloso. A gente tem aqui o giro parahipocampal, temos aqui o hipocampo, o fórnice como fibras aqui nexônicas, levando informação do hipocampo para o corpo mamilar, os corpos mamilares do hipotálamo, aqui já é diencéfalo, lembrando que tudo isso aqui em cima era telencéfalo, ó. Telencéfalo, aí vem aqui para, através do fórnice, chegamos nos corpos mamilares do hipotálamo, e aqui através deste fascículo, né, mamilotalâmico, a gente leva informação dos corpos mamilares para os núcleos anteriores do tálamo. Então, aqui em cima já é tálamo. E pela coroa radiada, a gente vai estar levando informação desses núcleos anteriores do tálamo para o giro do cíngulo, que traz informação de novo para o giro parahipocampal, hipocampo e assim, né,
a gente faz um circuito fechado, reverberante, que hoje já se sabe estar envolvido com a memória. Tirando a parte anterior aqui, né? A parte do giro do símbolo posterior e o restante dessas estruturas estão envolvidas com o processamento da memória. Bom, aqui é uma visão como se a gente estivesse observando o encéfalo em cortes axiais, de cima para baixo, né? Cortando de cima para baixo, transversalmente esse encéfalo. Então, a gente removeu algumas das áreas, a gente removeu, por exemplo, parte do lobo frontal e do parietal, para a gente ver o lobo occipital aqui atrás e o lobo temporal aqui, ó, na frente, aqui inferiormente. E aqui partezinha, né, do lobo frontal. Então, eu estou vendo aqui polo frontal e aqui atrás polo occipital. O polo temporal está escondidinho lá, mas no fundo, né? A gente não está vendo daqui. Bom, então removendo toda aquela massa encefálica que eu comentei, o que é que eu estou vendo aqui nessa imagem? Eu estou vendo um buraco no encéfalo, né? Tem buraco mesmo, as cavidades encefálicas, de um lado do telencéfalo e do outro lado do telencéfalo. Então, o que é que eu estou vendo aqui? Quem são esses buracos? São os ventrículos laterais. E lembrando que o ventrículo lateral, ele ocupa todos os lobos, né, ali encefálicos, telencefálicos. Ele tem uma porção dele no lobo frontal, no lobo parietal, no lobo occipital e no lobo temporal. E nesta visão aqui, nesse corte, a gente está vendo esse ventrículo lateral, a pontinha dele aqui, né, occipital, esse corno posterior aqui do ventrículo lateral. E aqui na frente é como se ele estivesse descendo, tá? Uma ladeirinha. A gente está vendo o ventrículo lateral na sua porção inferior, nos lobos temporais. É tudo contínuo, tá? É isso que a gente está observando. E é interessante notar que o assoalho deste ventrículo lateral, aqui nessa porção inferior do ventrículo, dentro do lobo temporal, a gente vê esse abaulamento aqui, ó, que se parece, segundo os antigos, com um cavalo marinho. E aí, a essa estrutura, no assoalho aqui dos ventrículos laterais, no lobo temporal, foi dado o nome de hipocampo. Né? Isso aqui que nós estamos observando, como se estivesse vendo de cima esse ventrículo lateral, é o hipocampo. E do hipocampo tá vindo aqui, ó, fímbrias, né, axônios que estão vindo do hipocampo, estão se juntando aqui, subindo, atravessando aqui, né, parte do telencéfalo, para descer para o diencéfalo, ó, tanto de um lado quanto do outro. O que é que nós estamos observando aqui? Estamos observando o fórnice, que leva a informação do hipocampo para, adentrando ali no diencéfalo, né, lá para baixo, vai adentrar no hipotálamo. Se eu observasse esse circuito aqui, ó, eu estou observando lateralmente essa estrutura, ó, o hipocampo, aqui, ó, hipocampo de ladinho, de um lado, do outro lado, o fórnice subindo aqui, existem comissuras do fórnice, né, que ligam um lado ao outro aqui do fórnice. Lá na frente ele mergulha no diencéfalo, lá no hipotálamo, para fazer sinapse com os corpos mamilares do hipotálamo, que já é diencéfalo, tá? Que não consigo ver nessa imagem. Eu teria que cortar mais, descer mais um pouquinho para visualizar esses corpos mamilares. Espero que estejam contextualizados quanto a esta imagem e a esta aqui. E uma outra coisa que apareceu aqui, ó, são os corpos amidaloides, ou complexo amidaloide, que são áreas, é uma área com vários núcleos, que também está aqui no lobo temporal, um pouquinho mais à frente do hipocampo. Deixa eu voltar um pouquinho. Como se ele tivesse aqui, né? Um pouquinho mais à frente no hipocampo. Ou, aqui ele comentou. O hipocampo aqui, ó. Hipocampo. Então, a amígdala tá aqui na frente. E veja que tá bem pertinho, né? E a gente vai ver que existem correlações aqui, né? Das funções amidaloides com o próprio hipocampo na hora de processar memórias com cunho emocional. Muito bem, então vou iniciar falando sobre as emoções, como é que o nosso corpo reage quando a gente tem, né, percebe, sente uma emoção, e as áreas encefálicas, algumas delas envolvidas com as emoções. Claro que existem muitas áreas, né, que são
elas estão interligadas entre si, elas têm conexões entre si e acabam estando envolvidas com integração de emoção, memória, comportamento, sensibilidade, ajustes viscerais. Então, o cérebro ele funciona como um todo, tá? Então, a gente vai estar destacando bem simploriamente algumas áreas que a gente tem, né, nos estudos o conhecimento de suas grandes funções relacionadas com as emoções. Então, primeiro, vamos ver como é que a gente processa, né, essa emoção de uma maneira geral. Por que a gente sente uma emoção e o que é que o nosso organismo faz frente a uma emoção, né, percebida. Então, primeiro, para a gente perceber, sentir a emoção, normalmente existem gatilhos para isso. Existem estímulos, principalmente sensoriais, que vão estimular áreas envolvidas com o processamento emocional. Então, às vezes a gente vê alguma coisa que nos toca, nos deixa feliz, nos deixa triste, né? Então, esse estímulo ele pode ser visual, este estímulo ele pode ser auditivo, quando você, por exemplo, escuta uma canção que a sua bisavó cantava quando você era criança, né? E aí isso te remete a uma nostalgia, uma emoção, uma saudade, uma paz interior, enfim. Então, estímulos auditivos, estímulos táteis, estímulos que às vezes são imaginativos mesmo, cognitivos, algo que a gente pensa, algo que a gente lê e processa, memórias. Então, algo vai ter que ser o gatilho para que atinja, estimule ou né, iniba, enfim, chegue em áreas encefálicas lá do sistema límbico que processe essa informação sensitiva e vai, né, captar as informações sensitivas com históricos que você já viveu durante a sua vida, vai fazer esse processamento emocional e a gente vai perceber essa emoção. E normalmente, frente a uma emoção, a gente tem uma ação, né, um comportamento motivado, algo que a gente manifesta, né, por vontade própria, ou a gente vai ter alguma resposta visceral frente àquela emoção. Então, estes ajustes comportamentais e viscerais vão envolver outras áreas além do sistema límbico, como áreas motoras, efetoras, que envolve córtex motor, áreas pré-motoras e o córtex motor, né, propriamente dito, para a gente, por exemplo, ativar nervos motores ali na medula espinal, motoneurônios inferiores, que vão contrair músculos para a gente fazer uma ação. Por exemplo, a gente escuta um barulho que nos remete ao meio de um tiro, ou acha que uma pessoa é um ladrão que está nos perseguindo. Nossa reação é de duas uma, ou três, né? Ou a gente vai ficar estatelado, meio que em choque, congelado, então meio que dá uma trava aqui na musculatura esquelética, ou a gente sai correndo, gritando, enfim, né, foge disso aqui, ou a gente luta, né, reage contra um potencial ladrão, agressor, etc. Então a gente tem uma resposta comportamental aqui presente. A resposta pode ser também autonômica, visceral, que envolve agora sistema nervoso autonômico e hormonal, neuroendócrino. Vai envolver hipotálamo, áreas do tronco encefálico, que fazem, por exemplo, ajustes na pressão arterial, ajustes na frequência cardíaca, quando a gente está querendo, né, por exemplo, lutar ou fugir, né, do ladrão. A gente tem um aumento de pressão, tem um ataque cardíaco, tem gente que quando está ansioso, nervoso, tem sudorese. Então, são respostas autonômicas, muitas vezes viscerais, cortisol, né, glicocorticoides são liberados. Frente, adrenalina pela adrenal também vão ser liberadas frente a uma emoção. Enfim, pode ser liberadas outras coisas, né? Mas aqui é, por exemplo, seguindo um exemplo de lutar, fugir, frente a um estímulo que seja danoso ou lesivo para nós, agressor, né? Como a um ladrão nos perseguindo, por exemplo. Então tá aqui, né, o exemplo de um processamento emocional desde o gatilho
que ativa sistemas sensoriais ou cognitivos, imaginativos, o processamento em áreas límbicas, que vão estar envolvidas com emoção, e o processamento, sinapses em áreas motoras, seja somatomotoras para músculo esquelético, sejam visceromotoras para músculo liso e órgãos endócrinos para a gente fazer ajustes viscerais frente àquela emoção que a gente vai estar sentindo. Bom, então, que áreas são estas, né, que a gente pode estar abordando aqui hoje? A primeira de todas, uma das mais estudadas, acaba sendo o complexo amidaloide, a famosa amígdala. Gente, essa amígdala não é a tonsila faríngea, não, viu? O povo chama, confunde, já ouve amígdala, já pensa logo em tonsila. Não. Esta amígdala é a amígdala contida ali no lobo temporal, na sua porção mais medial, à frente, por exemplo, do giro parahipocampal, do hipocampo, na verdade, mais na frente do hipocampo, a gente vai ter as amígdalas, que é um grupo de neurônios que tem muitos estudos que mostram essa área como uma área de processamento emocional, principalmente nas reações de medo, de aversão, de medo, de estresse, fuga, né, defesa contra agressividades, coisas potencialmente lesivas. Então, é uma área envolvida com essas reações ali de medo, agressividade, fuga, quando algo é assustador, né, pra gente, potencialmente lesivo. Claro que a amígdala não só faz um processamento emocional, a gente já viu que alguns núcleos aqui da amígdala, como o núcleo central, ele é um núcleo que está emitindo fibras efetoras que vão modular, por exemplo, a frequência cardíaca, a pressão arterial. Então, a gente sabe que, principalmente nesses estados aversivos, que geram medo no indivíduo, a gente tem uma resposta motora, né? Visceromotora frente a essa aversão. E, aparentemente, dessas informações processadas aqui, relacionadas com o medo, a gente vai convergir depois essas informações para o núcleo central da amígdala e vai gerar as suas sinapses, enfim, vai culminar em ajustes viscerais, tá? A esse estresse. A gente sabe também que a amígdala tem alguma relação com o comportamento sexual. Isso é muito visto em animais filogeneticamente mais inferiores a nós. E sabemos que o bulbo olfatório, os estímulos olfatórios, eles podem chegar direto à amígdala, né, por tratos ali mediais. Então, o comportamento sexual de vários animais frente ao feromônio que é liberado por fêmeas, por exemplo, ativa esta área e geram comportamentos sexuais. Então, a gente vê que respostas a estímulos olfativos, comportamento agressivo, medo, processamento do medo e essas respostas viscerais, principalmente cardiovasculares, frente ao medo, são processadas na amígdala. Bem, uma outra área, além das amígdalas, que estão envolvidas com as emoções, são as áreas envolvidas com o sistema mesolímbico. É um sistema envolvido com a sensação de prazer, recompensa, euforia. Então, existem dois núcleozinhos, duas regiões ali no lobo frontal, que é a área septal e o núcleo accumbens, que estão envolvidas com essa sensação de prazer, de recompensa, né, de euforia. Onde é que está a área septal? Então, isso aqui é um corte coronal, antero-posterior, digamos assim, né? Se você cortasse antero-posteriormente o encéfalo, a gente estaria em algum momento chegando neste corte. Visualizando aqui a região mais anterior do prosencéfalo. A gente está observando aqui que temos aqui os ventrículos laterais, os buraquinhos encefálicos, e o septo pelúcido aqui, ó. O corpo caloso está bem aqui em cima, ó. O corpo caloso está bem aqui. Então, nós temos aqui o septo pelúcido, e de um lado dele, um ventrículo lateral, do outro lado, outro ventrículo lateral. E como o nome disso é septo pelúcido, a área abaixo do septo pelúcido nós vamos chamar de área septal.
Então, aqui estão os núcleos da área septal. E perto da área septal aqui, ó, bem aqui, nós temos o núcleo accumbens. E aí essas áreas, a gente sabe que elas recebem informações, fibras dopaminérgicas de uma área presente lá no tronco encefálico. Essa área chamada de área tegmentar ventral, lá no tronco encefálico, emite projeções para o núcleo accumbens, para a área septal e uma outra região que a gente vai ver daqui a pouquinho, como o córtex orbitofrontal. Então, essa área aqui tegmentar ventral traz informações, traz projeções dopaminérgicas para essas áreas. Tá aqui elas, né? Área septal e o núcleo accumbens aqui relacionado. Toda vez que dopamina vem para estes núcleos, há no indivíduo a sensação de prazer, de recompensa, de euforia. Muito bem, então a gente sabe que essas duas áreas estão envolvidas com isso. Sabe-se que a área septal também tem conexões com a amígdala, que eu acabei de falar aqui anteriormente. A área septal e a amígdala têm conexões entre si. E algumas respostas viscerais também podem ser evocadas ao estimular a amígdala, tá? Ou a área septal. Belezinha? Então, tá aqui, né, no contexto e a região onde ela está, área septal e núcleo accumbens, e a sua participação nos estados, nas sensações, na percepção da recompensa, do prazer e da euforia. Uma outra região que a gente vai estar apresentando é o córtex insular anterior. Em uma outra aula, eu mostrei onde estava a ínsula, o lobo da ínsula. Então, falei para a galera, pessoal, existe, né, os lobos frontal, lobo parietal, lobo occipital e lobo temporal, que receberam estes nomes devido à sua posição ao osso, né, que está mais próximo ali por cima deles. Mas tem uma fissurinha aqui, um sulco, na verdade uma fissura mesmo, lateral, que a gente pode afastar, e uma vez afastando a fissura lateral, aquela fissura de Sylvius, sulco de Sylvius, a gente observa mais giros e sulcos lá escondidinho por dentro ali dessa fissura. E aí esses giros e sulcos é uma área cortical, existe uma outra área cortical aqui que nós vamos chamar de lobo da ínsula, que a gente não vê normalmente numa visão dorso-lateral, superolateral do encéfalo, mas eu consigo ver se nessa mesma visão eu abrir e afastar aqui a fissura lateral. E aqui neste córtex do lobo da ínsula, ele tem alguns giros e sulcos, como a gente está observando aqui, e tem um sulco central, que nos separa aqui, né, nesse córtex insular mais anterior e o córtex insular mais posterior. A gente sabe que o córtex insular posterior está envolvido com gustação, enquanto que o córtex insular anterior ele está envolvido com o processamento emocional, principalmente quando se pensa na empatia. Você percebe que uma pessoa tá sentindo alguma emoção, tá triste, tá deprimida, tá feliz. Você reconhece o sentimento na outra pessoa, a emoção, a expressão do sentimento, nem sentimento, é da emoção mesmo, né? Na outra pessoa. Né? Então, já observou-se que indivíduos, né, sociopatas, psicopatas, que não têm, né, um sentimento, principalmente frente ao outro, existem algumas disfunções aqui nesta região anterior da ínsula. Também estudos mostram que nosso auto-reconhecimento visual, nos reconhecermos em um espelho, em uma foto, há também processamento nesta área insular anterior. E a própria sensação de nojo, né? O nojinho frente a alguma coisa, a gente processa ele aqui, aparentemente, nessa região aqui anterior do córtex da ínsula. Bom, essa área é uma área interessante, ó, que palavrão, né? O nome enorme, córtex pré-frontal, orbitofrontal, córtex orbitofrontal. Onde é que ele está? Então, aqui, ó, visão superolateral. E existe uma região aqui no lobo frontal, no córtex pré-frontal, que está logo acima da órbita ocular. Digamos que os olhos estão alojados aqui, ó.
E essas regiões aqui, logo acima da órbita auricular, são os giros orbitais. E aí nós chamamos esse córtex acima da órbita de córtex orbitofrontal. Bom, essa área acabou ficando conhecida depois, né, dos relatos das lesões que aconteceram num paciente chamado Phineas Gage. Então, há enfim, várias histórias aí romantizadas do que aconteceu com ele. Phineas Gage, ele era um trabalhador, um homem que trabalhava em minério, e o seu trabalho era estar lá solcando a pólvora para, enfim, né, explodir, dar o buraco lá na mina e, enfim, fazer, né, o que era necessário no minério. Então tá aqui, inclusive, a foto dele com um bastão no qual ele socava essa pólvora. Acontece que num belo dia, um péssimo dia para ele, coitado, ele socou a pólvora e ela explodiu. E o bastão acabou sendo arremessado lá na face dele. E tá aqui, né, a reconstituição do que aconteceu, do trajeto do bastão que atravessou a cabeça dele. E a lesão acometida, uma das áreas lesionadas, acabou sendo esta área aqui, o córtex orbitofrontal. Veja que pegou a órbita dele aqui, né? Então, essa área, após a lesão, né, que aconteceu com o Gage, que antes, nos relatos diziam que ele era uma pessoa super atenciosa, ele tinha foco no trabalho, ele era um exímio trabalhador na época, ele era um excelente marido, né, segundo a esposa, enfim. Ele, depois dessa lesão, ele meio que perdeu, como é que eu posso dizer? Ele não ficou mais com papas na língua. A gente pode dizer que ele ficou totalmente desinibido socialmente, ele perdeu a noção do que poderia falar ou não. Comportamento não era agressivo, mas a alteração de humor dele era constante, ele oscilava muito de humor. Qualquer coisa que pudesse deixar ele irritado, mas que não era para deixar irritado, ele poderia controlar. Ele não conseguia controlar essa emoção, então ele estourava, né, por besteira. Perdeu o foco no trabalho, qualquer coisa tirava ele do que ele estava fazendo, não tinha mais atenção e falava pornografia, assim, mexia, bolia com mulheres, enfim, ele ficou mais pervertido, digamos assim, né, sexualmente. Então ele perdeu a inibição social, das coisas que a gente considera adequadas ou não adequadas para falar publicamente. É uma área que está envolvida com isso, com essa questão de inibir instintos, coisas que não devem ser ditas socialmente, e está relacionada com o processamento mesmo da atenção, do foco, da parte mais racional de nós humanos. Então, uma vez que o dele lesionou, ele mudou completamente seu estado de humor, atenção, deixou de ficar com atenção, foco e desinibiu, né, socialmente aí para falar palavras inadequadas, esdrúxulas socialmente. Bom, uma outra área que a gente vai falar agora é o giro do símbolo. A parte anterior aqui, ó, do giro do símbolo. Contextualizando nessa ressonância magnética, olha, visão mesial, corpo caloso aqui presente. Só para a gente contextualizar de novo, ó, eu trabalhei em uma outra aula, tá aqui o tronco encefálico, né, porção de encefálico aqui. E nesse corte, acima do giro do símbolo, ou acima do corpo caloso, a gente vê um giro aqui, ó, que é o giro do símbolo. E já se observou que essa porção anterior do giro do símbolo está envolvido com o processamento da tristeza, também da agressividade. Então, observou-se que ela é ativada quando se pedia para um paciente pensar em alguma coisa que o deixasse mais tristonho, mais triste. Também observou-se alterações aqui funcionais nessa região anterior da ínsula em indivíduos com depressão, mas ainda está a esclarecer como é que funciona esse processamento, porque a depressão ela não só envolve essa área, envolve também outras áreas e neurotransmissores ali, né, que vem aqui ascendendo do tronco encefálico, tá? Então ela faz essa área do córtex singular anterior, está envolvida com tristeza, com agressividade,
e, aparentemente, ainda esclarecer fisiopatologia da depressão. Outra área que eu vou trabalhar, creio que essa seja a última relacionada às emoções, é a abênula. Então vamos lá, onde é que estão as abênulas, os núcleos das abênulas? Ó, novamente, uma visão mesial aqui do encéfalo, corpo caloso, septo pelúcido, não falei ainda, mas vou falar breve, que é o fórnice, tá? Aqui presente. E abaixo aqui nós temos o diencéfalo, aqui é o terceiro ventrículo, ó. Terceiro ventrículo. No sulco hipotalâmico aqui nós temos o hipotálamo nessa região e o tálamo nessa região. A porção posterior aqui, ó, do terceiro ventrículo é o epitálamo, onde tem a glândula pineal, onde estou apontando aqui, ó. A glândula pineal tá aqui. E o núcleo das abênulas, ela se encontra aqui no epitálamo também, tá? Um pouco mais acima aqui da glândula pineal. Então, tem de um lado e do outro aí o núcleo das abênulas. E o que é que a gente tem em relação a essa imagem sobre o núcleo das abênulas? A gente sabe que o núcleo das abênulas, ela emite projeções para núcleos presentes no tronco encefálico. Alguns deles estão representados aqui. Quem são eles? Núcleos da RAF, nossa fonte de serotonina aqui, né, para o encéfalo. E aqui a área tegmental ventral, VTA e substância nigra. Vou focar na área tegmental ventral, tá? Do núcleo dopaminérgico e RAF, núcleo serotoninérgico. Então, as abênulas, elas emitem projeções inibitórias para estes núcleos aqui. Ou seja, quando a abênula é ativada, a gente inibe RAF, inibe a área tegmental ventral. E eu não sei se vocês lembram aí, nesse instante que eu falei da área septal e do núcleo accumbens. Ó, onde a gente está aqui, ó, estamos núcleo accumbens, área envolvida com recompensa. Eu falei que o núcleo accumbens recebe projeções da área tegmental ventral, projeções dopaminérgicas da área tegmental ventral, e essa dopamina liberada no núcleo accumbens nos dá a sensação de prazer, né? Recompensa, euforia. Se a gente diminui a liberação dopaminérgica aqui, o que é que acontece com o indivíduo? Ele vai se sentir frustrado, triste ou mesmo deprimido. Então, a gente observa que a abênula, o circuito que envolve a abênula, está envolvido com frustração. Quando ativa a abênula, a pessoa pode se sentir frustrada, ou até mesmo estar relacionado aí com a fisiopatologia da depressão, além, né, daquele giro do símbolo que a gente havia comentado antes. Então, a ativação da abênula inibe núcleos da RAF, núcleos da área tegmental ventral, e isso diminui a liberação de serotonina e de dopamina nas áreas mais corticais aqui. Por isso que a gente fala que a abênula está envolvida com a frustração e com a fisiopatologia da depressão, que envolve bem isso, né? Dopamina, serotonina, noradrenalina, enfim. Belezinha? Bom, então quais foram as áreas que a gente trabalhou até agora? A gente falamos de amígdala, o núcleo da amígdala, envolvido com sensações de medo, né, de aversividade, agressividade. Sabe que tem projeções do olfato, né, que vão direto para a amígdala e podem regular o comportamento sexual do animal, e ajustes viscerais frente a situações de estresse. A gente viu que os núcleos amigdaloides, eles fazem isso. A gente viu também córtex da ínsula, vimos núcleo accumbens, área septal, córtex da ínsula envolvido com empatias, o córtex, não só com a empatia, né? Mas com o reconhecimento de nós mesmos, num retrato, numa foto, no espelho, e a sensação de nojo. A gente viu núcleo accumbens e área septal, né, fazendo parte do circuito da recompensa, prazer e euforia. A gente viu o giro do símbolo, a porção aqui anterior, envolvida com tristeza e fisiopatologia da depressão. Estamos vendo aqui agora a abênula, também com a fisiopatologia da depressão e com a sensação de frustração. E vimos o córtex orbitofrontal,
que está envolvido com a parte mais racional da gente, né? Inibindo os nossos comportamentos, nossas sensações, emoções mais instintivas, modulando ali, né, essas emoções, dando foco pra gente, atenção e um controle aí para coisas que socialmente a gente não deve estar falando. Beleza? Bom, vou parar o vídeo aqui e no próximo vídeo eu vou falar sobre as áreas envolvidas com a memória.